Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou Rafael Vicchini, sou um dos idealizadores da Enoconexão. Tá? Primeiramente, bem-vindos então ao segundo encontro técnico de viticultura e enologia do Sudeste. Esse ano o evento então ele é formatado pela Enoconexão e Polo do Circuito das Frutas. Então o meu primeiro agradecimento vai para o Polo do Circuito das Frutas, que comprou a nossa ideia, né, que entrou com todas as forças possíveis para ajudar a gente a organizar esse evento. Vai ficar um pouquinho apertado, né, pelos números de inscrições. Ontem começou a bater até um desespero, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, a Enoconexão ela surgiu da necessidade de alguns amigos, de alguns parceiros em adquirir matéria-prima de qualidade para elaboração de vinho e conhecimento técnico. Então a gente começou em 2013 a trazer um pouquinho de uvas da Serra Gaúcha para o pessoal que gosta de fazer, de elaborar o teu próprio vinho. Isso começou a tomar uma forma, né, a partir daquele ano. Então, em 2013, a gente trabalhou em torno de 3 mil quilos de uva, né, sendo 1.000 quilos de Cabernet, 1.000 de Merlot, 1.000 de Taná. Em 2019, a Enoconexão trabalhou em torno de 200 toneladas de uva. Né? Então, o público da Enoconexão, a grande maioria, então, são produtores artesanais, o pessoal que vinifica em casa. Tá? E isso começou a tomar uma forma e uma necessidade, o pessoal que quer ter uma propriedade, quer plantar um pouco de uva, começou a surgir outras demandas, outras necessidades, né? E a gente resolveu montar um evento técnico, né? A primeira edição foi no ano passado. E o objetivo é o quê? A gente conseguir fazer né, como o próprio nome da Enoconexão diz, né? Conectar tudo isso, né? Então, o logo da Enoconexão, ele é composto por 3 figuras, então, né? Seria o produtor rural, um enólogo e um consumidor. Né? Eu acho que as 3 linhas ali, os 3 pontos, eles têm que estar conectados para que isso tudo aconteça, né? E o vinho faz isso daqui, né? Todo esse povo aqui, todo mundo veio aqui atrás da uva, atrás do vinho, né? O vinho ele une as pessoas, né? Então é muito gratificante para a gente conseguir ver esse resultado. Bom, eu sou da Enoconexão, eu vou estar disponível aí, eu não vou falar muito, não sou de falar muito, não gosto de falar muito. Eu vou chamar a Ariana para subir aqui. Minha esposa, sócia. Diz que é sócia, né? Ih, lá vem. Na sociedade, ele fala pouco e eu trabalho muito. É assim que funciona. Bom, gente, estou brincando um pouco. Bom, boa tarde. Então, espero que vocês aproveitem o evento. A gente fez, como o Rafael falou, esse evento pensado para o produtor mesmo. A gente escolheu a dedo os palestrantes que vieram pela necessidade que a gente, né, julgou que sejam pertinentes dentro do que a gente conhece da nossa região, da viticultura e da enologia. E para a gente o mais gratificante vai ser ver vocês aproveitarem de fato as palestras, fazerem as perguntas que vocês tenham e saírem daqui com um pouquinho a mais de conhecimento, com uma vivência a mais em relação a isso tudo. Então, eu vou chamar agora para falar, né, para fazer a palestra, o Leonardo Cury da Silva, o Cury, né, como a gente chama. Ele foi meu professor lá no Rio Grande do Sul, eu fiz enologia lá. E ele foi meu professor da área de viticultura. Ele é engenheiro agrônomo pela UDESC, mestre em produção vegetal pela UDESC também, e doutor em fitotecnia, com ênfase em fisiologia e manejo vegetal, pela URGS. Trabalhou como professor concursado na Unipampa e é docente, então, agora do Instituto Federal de Bento Gonçalves, que foi onde a gente se conheceu. Então, por favor. Muito obrigado. Eu queria agradecer, já aproveitar que vocês estão aqui. Eu participo desde o primeiro evento, né, no ano passado. A gente já vê que mudou bastante e fico bem feliz em saber que está tomando essa proporção e ver que as pessoas se interessam e em fazer com que São Paulo, na verdade, renasça, né? Na verdade, é um renascimento principalmente dessa região,
ao renascimento da viticultura, da vitivinicultura, e que vocês passem a andar sem depender de outros estados, né? E vocês têm um potencial gigantesco para que isso aconteça em curto, médio prazo. E esse evento, as pessoas que aqui estão e que estarão, porque esse evento tende a crescer cada vez mais, e eu acredito nisso. Eu também faço parte, né, dessa diferença, apesar de não estar com a camiseta, mas depois vou colocar. E que vocês saibam que os que estão aqui daqui a 10 anos vão ver o resultado disso muito presente na região e alavancando novamente a região para que a viticultura seja novamente algo grandioso em São Paulo. Ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Bom, primeiro essa tela, nunca tive uma tela tão grande assim. Tá bonito hoje. Vamos falar um pouco sobre sistemas de condução da videira e suas particularidades. O que é sistema de condução, né? Na verdade, para que tudo isso? Para que falar sobre isso? Qual a importância disso na viticultura? Principalmente eu gosto de falar na viticultura moderna. Então, alguns objetivos dessa nossa fala hoje vai ser destacar os potenciais produtivos da uva destinada à elaboração de vinhos finos, uva de mesa, suco, uvas in natura, ou seja, todo o potencial que a região tem, nos sistemas de condução e sustentação mais adaptados para a região, para o estado de São Paulo. Demonstrar as principais características dos distintos sistemas de condução e sustentação, preconizando ou com possibilidade de utilização e suas potencialidades no estado de São Paulo. Orientar os participantes, com base na realidade local, sobre as tendências e utilização dos distintos sistemas de condução e sustentação que possam contribuir para o aumento da qualidade. Ou seja, a gente sempre tenta visar para melhorar a qualidade. E vocês podem ver que eu sempre destaquei condução e sustentação, condução e sustentação. Porque só na viticultura a gente tem essa diferenciação. Em outras culturas, na fruticultura, você fala em sistemas de condução e sistemas de sustentação. Mas a gente já vai ver isso aqui. Qual é a principal diferença, né? O que é um sistema de sustentação e o que é um sistema de condução. O que é um sistema de sustentação? Fixação e distribuição espacial do dossel vegetativo, do tronco e sarmentos por meio de uma estrutura de sustentação. Então, a videira, ela é uma liana, ela é da família das trepadeiras, ela precisa de um sistema para ser sustentado. Então, a sustentação vão ser os postes e os arames, independente de como eu vou conduzir aqueles sarmentos. De outra forma, o conceito de condução é o modo de condução dos sarmentos sustentados na estrutura formada por distintas formas de poda, amarração, dirigindo o crescimento e o desenvolvimento do dossel vegetativo. Então, eu posso dividir esse sistema em 2, em 3, em 4, em sistemas planos, horizontais, para cima, para baixo. Existem várias possibilidades de conduzir este sistema que já está sustentado. E a finalidade desses sistemas é a partir da regulação dos fatores ambientais, e isso é muito importante. Cada ambiente tem uma necessidade, e além do ambiente, cada tipo de produto que eu quero produzir tem uma necessidade de sistemas de condução e sustentação. Então, há muito tempo já não existe algo pronto, um livrinho dizendo, bom, eu posso seguir esse livrinho, eu vou seguir isso, eu vou conseguir ter sucesso. Não, isso vai depender de onde você está, que tipo de produto você quer, aonde você quer chegar. Então não existe um sistema ótimo, mas sim vários diferentes que levam a distintos níveis de eficiência. E qual é a eficiência que eu quero? Bom, que tipo de produto eu quero? É um vinho, é uma uva tinta para processamento em vinho fino, é uma uva tinta para processamento em suco, é uma uva para base espumante. Eu tenho que proteger mais ou expor mais essa uva?
E aí, com base nessas necessidades e nas condições, principalmente climáticas que eu tenho, eu consigo eleger um que vai ser melhor para mim naquela situação, que talvez em outra não seja. Então, a escolha do sistema baseia-se basicamente nisso aqui. Objetivo do vinhedo, finalidade de produção, se é mesa, suco, vinho comum, vinho fino, uva para consumo in natura. Os fatores edafoclimáticos, ou seja, de clima e solo. Fatores locais de relevo e principalmente cultural. Isso aqui é uma briga constante, principalmente em regiões que já têm os sistemas consolidados, que já tem a cultura, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma cultura italiana, que aqui também tem, já de muito tempo. Eu faço isso, o meu nono fazia, o bisnono fazia, ele não deixa, o meu pai não deixa eu mudar, não deixa eu tentar melhorar. Isso é um dos principais entraves nossos, falando em Bento Gonçalves. A eficiência de uso, a interceptação e distribuição da radiação do solo vegetativo, que esse é o principal fator. Você tem que abrir ou fechar o dossel vegetativo conforme o objetivo. Por que fechar? Bom, às vezes, algumas situações para base espumante, lá no sul de Minas, ou aqui mesmo em São Paulo, que tem uma condição de sol excessiva, eu tenho que proteger um pouco mais, porque a base espumante, se eu exponho muito, vai acabar reduzindo a acidez, vai acabar sobrematurando numa velocidade um pouco maior. Então tudo isso tem, e a gente tem que cuidar muito, e o principal fator, que eu até botei em verde aqui, seria a interceptação solar. O hábito da variedade em adaptar-se a um determinado formato. Existem variedades que têm gemas da base férteis, existem variedades que têm gemas medianas férteis e as basais com um índice de fertilidade menor. Então eu vou ter que recorrer a uma poda mais longa, uma poda mais curta, e lógico que se eu tenho um determinado sistema de sustentação e condução, eu não vou poder ter muito para onde fugir conforme essas situações. Facilidade de manejo, esse aqui é um dos principais também, porque a facilidade de manejo vai fazer com que o custo seja menor. Então, se eu tenho que manejar menos, eu tenho que colocar menos pessoas para fazer aquele manejo, logo o custo vai baixar bastante. Necessidade de irrigação e custos de capacitação de mão de obra. Esse aqui é um dos maiores entraves, eu também coloco em verde, porque cada vez que você vai mudar uma situação cultural que não se conhece, há resistência. Então, sistemas de podas distintos que eu preconize para melhorar a situação, eu posso estar incorrendo em alguns problemas culturais. Então, a gente vai conversar um pouco mais. Então, deve ser realizado adequando-se aos objetivos. O sistema afetará de forma definitiva e imutável, e esse é um problema. Se eu adenso muito, se eu coloco um sistema, vai ser esse, e no meio do caminho eu resolvo mudar, porque eu não estudei direito, eu vou ter que começar a tirar planta, daí eu já gastei com muda, essas situações é que a gente não pode mais ter numa viticultura moderna. E essas modificações afetarão todo o processo citológico, ou seja, a formação da planta, como ela se forma lá e principalmente na fisiologia da planta. Essa é uma apresentação que a gente fez que eu acho bem ilustrativa, né? Um sistema de condução espaldeira, né? Sustentação espaldeira, conduzido aqui em cordão esporonado duplo, mas o sol está ali, o clima está ali. Eu tenho que fazer com que esse sistema se adapte à situação que eu quero. E muito provável, isso aqui é de um vinho fino, de um vinho com características que eu preciso, principalmente de maturação. Ou seja, tanto o sol quanto a chuva, né? Nós temos vários problemas esse ano lá em Bento Gonçalves, principalmente não só pelo excesso de chuva, mas também pelas condições de nublado mesmo, de redução significativa na radiação solar. Então, como é que isso vai afetar na planta, que vai afetar na uva e que, por final, vai afetar no vinho? Então, tudo isso aqui deve ser pensado antes de eu escolher que tipo de sustentação e condução eu vou fazer. Esse aqui a Ari deve lembrar, esse aqui, para mim,
Quando a gente fala em manejo de planta, quando a gente fala em sistemas de condução, sustentação e principalmente quando a gente fala em radiação, não ligue para os números aqui, para o micromol de fóton, metro quadrado por segundo, é só um número. Mas o que quer dizer? Essa primeira faixa de folhas que intercepta essa radiação direta é a que pega a maior concentração ou maior 70% da fotossíntese total é processada pela superfície foliar, ou seja, a superfície externa. A partir do momento que tem uma camada de folhas abaixo, já ao invés dos 2.000 passa a 120. Esse 120 ainda é eficiente porque ainda assim essa folha ela consegue fotossintetizar e exportar um pouco do carboidrato que ela produz, ou do carbono que ela fixa, para o dreno principal, que é a uva. Agora, a partir da terceira camada, esse 7 aqui, ela não tem radiação suficiente para manter a fotossíntese dela. Ou seja, ela não trabalha para ninguém e ela acaba roubando carboidrato fixado de outras folhas que deveriam estar trabalhando para o cacho, que no caso é o dreno mais importante no momento. Então, quanto mais sombreado for, quanto mais camadas de folha eu tenho, pior é. Fisiologicamente falando, pior é. Então eu olho situações como essa, né? Uma espaldeira, até botaram umas pedrinhas aqui para ter uma... Aqui é uma vinícola conhecida, coloca-se as pedras para fazer uma situação meio de Europa, que tem um solo mais branco, que reflete mais luz. Ok, tudo bem. Bem aberto e temos essas condições aqui. Eu até costumo brincar, né? A gente, em situações como essa, a gente começa a ver, tem bicho, tem sei lá o que tem ali dentro, dá até medo de entrar num sistema de condução desse. Mas, infelizmente, essa aqui é uma situação comum, recorrente, e ela infelizmente, ainda é muito vista. Por quê? Porque são manejos antigos, e isso a gente tem que mudar se a gente quer ter qualidade de fruto. Então, como melhorar a exposição solar para elevar a fotossíntese e a qualidade da uva, do vinhedo e do vinho elaborado? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que passar todo o sistema de sustentação, condução enlatada, que culturalmente tem um valor cultural também, eu não posso negar isso, e não é porque é assim que está errado. Eu posso deixar isso aqui sem ter que passar 100% dos vinhedos para esse tipo de situação. Então, não há necessidade. Sinceramente, não há necessidade. Agora, eu não posso deixar a voltar a ter aquela situação de escuro ali dentro, que eu não consiga ver nada. Se eu não vejo nada, quer dizer que não está passando luz nenhuma. E se não está passando luz nenhuma, não tem qualidade nenhuma daquela uva. Esse aqui é um outro slide que eu costumo passar muito em aula. Isso aqui tem muito a ver com ciclos. Eu costumo dizer que são ciclos viciosos, né? Por que viciosos? Porque todos os anos ocorrem. Se eu não consigo alterar isso, esses são ciclos viciosos indesejáveis. Independente do sistema que for, se for latada, se for espaldeira ou se for em Y aqui, por exemplo. Se eu tenho sistemas mal manejados, essas vão ter excesso de sombra, vai ter menor superação de dormência, vai ter menor fertilidade das gemas, porque as gemas ela é diretamente ligada à condição de luz que chega, ou seja, a partir do momento que eu preconizo luz para os cachos, eu estou preconizando luz para as gemas que aqui estão, que vão gerar os sarmentos do próximo ano, e esses sarmentos serão com um índice de fertilidade maior. E menor o crescimento das bagas, que levam a uma menor massa de bagas, que levam ao maior crescimento vegetativo, e esse crescimento vegetativo vai adensar mais, vai fazer mais sombra, e ele vai cair todos os anos. Ou seja, se fosse para produzir folha, se eu estivesse vendendo folha de videira para fazer charutinho, aí São Paulo tem bastante esse mercado. Eu já vi folha de videira sendo vendido mais caro que uva propriamente dita. Mas não é esse o caso. Não quero produzir folha, eu quero produzir uva. E aí a gente passa para uma situação distinta. Também espaldeira, Y, né? Onde tem uma maior incidência de luz direta,
uma melhor superação de dormência, uma fertilidade de gemas muito maior e um maior crescimento de bagas, que leva a maior massa de bagas, que leva a menor crescimento vegetativo e que leva a menor densidade de dossel. E aí esse sim é um ciclo vicioso desejável. Isso eu quero produzir uva, eu quero produzir uva com qualidade. E tudo passa de novo. Aqui, essa figura é bem importante, numa situação latada, uma latada convencional, né? Uma latada fechada, mas que aqui a gente consegue ver que o sol passa. A partir do momento que o sol passa, cai de novo naquelas situações. Então, só para vocês terem uma ideia, o ponto de compensação aqui, essa daqui ó, já não consegue. O que é o ponto de compensação? Ela recebe luz, fotossintetiza e respira. Ao respirar, ela tem que ter pelo menos o carboidrato fixado para manter a respiração dela. O melhor é que ela tenha para manter a respiração e que exporte para outros pontos, principalmente para o ponto principal, que é o cacho. E isso vai depender dos diferentes estádios de desenvolvimento da videira. Aqui mais uma, a gente vem discutindo bastante isso, né? Uma situação de Bordeaux na França, tá? Mais de 10 mil plantas por hectare. Vocês estão vendo que a planta ela é pequenininha, é baixinha, ela não cresce, ela tem restrição de crescimento. Lógico, se ela tem restrição de crescimento, ela produz pouco. Para eles poderem ter retorno econômico, tem que botar. Se produz pouco unitariamente, eu tenho que botar muita planta. Que é o contrário do nosso. Se eu fizer isso aqui para nós, é catástrofe total. Então, mas daqui vem ali, ó, baixa produção ou baixo vigor, são os principais fatores a se obter melhores vinhos de uma região. Eu vou dizer assim, eu produzo 2 toneladas por hectare, o meu vizinho produz 12, a minha uva é muito melhor que a dele. Isso não funciona assim para a gente. Vai funcionar conforme a tua condição de solo, de água, de clima. E a tua videira que está naquela condição, ela pode produzir pouco, médio e muito com qualidade. Muito não o excessivo, a gente não precisa ir nos extremos, nem tão pouco, ninguém precisa tirar cacho e ao mesmo tempo ninguém precisa produzir, deixar gema a mais do que uma planta pode manter. Então, são condições de equilíbrio. Mas isso é uma inverdade, isso aqui não existe nas nossas condições. Não precisa produzir super pouco, aquelas 3 toneladas por hectare que vendem em vários lugares para a nossa condição. Definitivamente não precisa. Tá? Então, adequação do sistema de sustentação-condução, manutenção do dossel vegetativo, tem possibilidade do quê? Condições climáticas promissoras, ou seja, eu consigo abrir, eu consigo respostas fisiológicas adequadas, eu consigo um equilíbrio vegetativo produtivo, ou seja, eu tenho folhas expostas que fotossintetizam, que conseguem manter essa quantidade de cacho, que não é aquela condição de 3 toneladas por hectare, e eu consigo sim ter uvas de qualidade, com o máximo potencial enológico da variedade e com expressão de clima e solo daquela região, daquela situação. Só para vocês terem uma ideia, Roma antiga, as formas de condução da videira eram adaptadas essencialmente à viticultura ancestral. E a gente tem que, volta e meia, lembrar que a videira, por ser uma planta trepadeira de subbosque, ela tinha necessidade de subir nas plantas e produzir no ápice. Só que com um índice de fertilidade muito baixo, nós temos mais de 2.000 anos de domesticação dessas variedades. O que a gente tem hoje aqui é muito diferente do que se tinha antigamente. Só que antigamente, na Europa, por exemplo, como possuem hábito trepador, eles tutoravam em árvores. Isso era um sistema de condução comum na época. Tá? Vocês podem ver as árvores, as videiras plantadas em volta, subindo as árvores e trepando. E imagina para colher isso aqui, que beleza, né? Aqui eles estão fazendo pulverizações de cauda bordaleza e sulfocálcica, provavelmente, naquela época, fazendo pulverizações com... Aqui tem uma bomba manual e aqui as canetas para fazer o trabalho. Né? Só que isso evoluiu. A gente nem tem condição de manter uma situação dessa nos dias atuais. Tá? Também uma evolução daquilo. Imagina o sombreamento disso aqui.
vai ter aqui, as videiras estão aqui, elas têm aqui um bracinho para poder sustentar, mas ao mesmo tempo a parte superior vai ter uma brotação também e vai causar sombreamento. Então, qualidade zero. Isso aqui já existiu, ainda bem que não existe mais. Então, o que a gente tem de princípio e classificação? Quanto à orientação dos sarmentos, então a gente tem a orientação horizontal, que é a latada, ascendente oblíquo, a gente tem espaldeiras e divisão de copa, a gente vai falar sobre essa divisão de copa. As descendentes, que é o GDC, vou só mostrar para vocês, mas nunca, aqui para nós, não façam isso, não vale a pena. E assim como ascendente e descendente, que eu já botei um xizão aqui, que vocês nunca nem pensem em fazer isso aqui, porque é bonito nos livros, mas para nós não. Ou seja, uma dupla, uma para cima e uma crescendo para baixo. Tá? Espaçamento e densidade. Alto espaçamento, a latada, e esse aqui também já botei, o que eu botei X aqui, esqueçam para nós nunca. Tá? O TKT2, que é uma variação do californiano, também com copas ascendentes e descendentes, de média densidade, o Y e o GDC, e o de baixa densidade espaldeira, e o tal de Scott Henry, que também é uma copa dividida, esqueçam. Tá? E adequação ao vigor, ou seja, eu posso adaptar a condição de sustentação e condução do vinhedo conforme o vigor da planta, e eu devo fazer isso. Quanto maior a condição de vigor, eu posso adensar menos, ou seja, eu devo adensar menos, e não devo deixar poucas gemas por planta, ou seja, se a condição é de muito vigor, eu tenho que distribuir esse vigor no maior número de gemas por planta. É basicamente essa a regra. Tá? Então, uma adequação, o sistema de alto vigor tem entrenol longo, por quê? Porque passa pouca luz, a planta vai crescer demais, e muitos ramos ladrões, como feminela. Tá? E quanto à exposição dos cachos? Alta exposição, tá? Aqui alta mais ou menos, né? Aqui isso, o Scott Henry também não. GDC, vou mostrar, mas é só como curiosidade. Média, espaldeira Y, e baixa exposição dos cachos. Só que eu tenho como alterar uma latada para uma latada um pouco mais, vamos dizer, mais técnica. E a gente vai falar sobre isso. Sistema de um piso. Basicamente o que a gente tem aqui tudo, não vou ficar falando tudo. Sistema de um piso é o sistema espaldeira. É o que a gente costuma ver em situações mais comuns. Talvez aqui o Y tenha tomado uma proporção maior, mas quando a gente fala em vinhos, infelizmente, né, vinhos de alta qualidade, o pessoal sempre pensa nesse sistema de condução e sustentação. Mas eu consigo, sim, vinhos de alta qualidade com sistemas de sustentação com copa oblíqua, dividida, ou com sistemas horizontais, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Tá? Esse é o sistema de um piso com 2 carregadores aqui, um sistema em Guyot ou Guiot, né? E aqui um sistema em cordão esporonado, duplo. Então, esses são basicamente os 2 sistemas de sustentação e condução, conduzindo em Guyot ou Guiot e conduzindo em sistemas de cordão esporonado, seja ele simples, que é aquele lado lá, ou cordão esporonado duplo. Que o pessoal sempre faz, costuma fazer uma volta aqui, porque geralmente esse meio aqui ele não tem uma condição de brotação tão boa quanto está no desenho. Então, geralmente, o pessoal costuma fazer a voltinha ali para ter um maior número de esporões por metro linear. Então, por que adotar espaldeira? Relevo suave ondulado, facilita. Grandes propriedades e empresas, principalmente no Rio Grande do Sul, adotam. Por quê? Porque ela é totalmente mecanizável. Então, eu consigo mecanizar esse sistema. Eu consigo fazer desfolhas, despontes, colheitas, tudo mecânico. Qualidade e quantidade, eu consigo aqui, vamos dizer, com uma maior facilidade de mão de obra, expor essa uva à luz, e ao expor essa uva à luz eu consigo uma maior qualidade e possibilidade de mecanização. Está aqui, para quem nunca viu, uma desfolhadora mecânica,
uma despontadora mecânica e uma colhedora mecânica. Então, basicamente, eu não consigo fazer isso se ela é horizontal, se é latada. Eu não consigo fazer isso se o sistema de condução não me permite colocar. E se eu falo isso em Bento Gonçalves, não tem nem como colocar uma máquina dessa, porque vai ficar morro abaixo e foge das características da região. Então aqui eu tenho algumas fotos para comentar com vocês, principalmente falando de copas únicas, né? Copas de um piso. Então, para vocês verem que realmente esse sistema possibilita muito uma insolação direta aos cachos. Lógico, eu tenho que cuidar com isso aqui, e no final da apresentação eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essa distância entre linhas vai fazer com que isso aqui seja maior ou menor. Por quê? Porque não adianta nada eu colocar esse sistema e adensar muito a linha se vai pegar só às 11 da manhã até às 2 da tarde, porque está muito adensado. Então tem que cuidar com isso também. Alguns sistemas, isso aqui é pelo mundo, tá? Isso aqui é no Napa Valley. Vocês podem ver que aqui já tem alguns anos de cordão esporonado. Esse esporão já está maduro o suficiente, já deve ter mais de 15 anos esse sistema, tá? Aqui também no mesmo Napa. Só que o que a gente consegue visualizar, e eu consigo mostrar para vocês aqui, é que existe uma unidade de produção e eu tenho que ter distâncias baixas entre esporões, ou pouca distância entre esporões. Para quê? Para poder conseguir colocar maior número possível de gemas para aquela condição de vigor, por exemplo. Se eu tenho muito vigor, eu não posso ter poucos esporões, eu não posso ter pouca gema aqui. E isso vai causar problema. A mesma situação, isso aqui é em muitos capões, vacaria, isso aqui é 900 metros de altitude. Isso aqui já foge um pouco, isso aqui é Argentina, então você tem uma condição propícia e principalmente a mecanização, né? A produção de vinhos ostensivas, né? São grandes, são áreas gigantescas. Aqui até é curioso essa foto, por quê? Porque ela é uma foto em Y, que foi como começou em São Joaquim, Santa Catarina, e com o passar do tempo eles adotaram a espaldeira novamente. Então a estrutura ficou, mas eles voltaram à espaldeira. Mas voltaram à espaldeira principalmente por dificuldade de manejo. E eu vou discutir um pouco com vocês hoje que o Y, um dos problemas dele é a dificuldade de manejo. Aqui uma outra situação, né, com cordão esporonado. Aqui com guiô, ou guiô, né? Essa variedade, por exemplo, é a rebo, variedade rebo. Ela produz a partir da quinta gema em diante. Então, eu tenho que substituir gemas todos os anos. Todos os anos eu tenho que substituir as varas, porque as varas elas produzem a partir da quinta para frente. E se eu começo a colocar todo em cordão esporonado, eu tenho problemas produtivos, baixa produção. Isso aqui até foi o Rafa que conseguiu. Isso aqui é lá na Aras de Pirquem, no Chile. Aqui eu costumo dizer que é um guiô esporonado ou um esporão guiosado, né? Porque o pessoal bota uma linha de cordão esporonado maior e no final eles fazem um guiô. Mas também com uma grande quantidade de gemas para serem brotadas, né? E a gente pode discutir também que quanto maior é a quantidade dessas gemas, ainda mais vocês que têm dificuldade de frio, para a superação de dormência, a tendência da planta, por ela ser uma trepadeira também, ela é brotar a ponta e brotar a base, e não brotar esse meio aqui, que é problema. Tá? Mais uma enguiô. Aqui, isso aqui eu acho que é Chile, isso aqui é Vale Central também. Vocês podem ver que a adoção desse arqueamento aqui, ela é proposital, justamente porque deixa-se muitas gemas e para que essa ponta aqui fique abaixo da saída. Então eu suprimo na verdade é a supressão da dominância apical. Ou seja, a planta entende que ela, por estar abaixo aqui desse ponto, ela tende a brotar tudo de igual.
Se eu coloco essa vara para cima, a tendência é brotar a ponta e a base e não brotar o resto. Então, quanto mais gema se deixa, mais arqueado deve ser a condução dessa vara. Tá? Aqui também um pouco de Argentina. Mais um pouco de... Isso aqui é Brasil. Então, baixa produção por planta, sob condição de alto vigor no Brasil. Isso aqui, o único problema que eu vejo, né, em algumas situações de alto vigor, e principalmente se a pessoa adensa, faz um adensamento muito alto, é que isso aqui não vai me favorecer, ou vai favorecer a planta a produzir. Ou seja, esse tipo de situação, e são situações comuns que a gente encontra, eu vou trazer exemplos para vocês aqui agora, de Rio Grande do Sul, que grandes empresas estão produzindo 3,5 toneladas, 4 toneladas por hectare de Chardonnay para base espumante. Infelizmente, eu estava brincando hoje, isso não paga nem as rolhas, nem a garrafa, como quem dirá ter o lucro. Então acaba reduzindo o lucro se mal manejado. Então, o que fazer? Isso aqui é um estudo de caso da Aurora Chardonnay para vinho base. Tá? Eles produzem 3 toneladas por hectare. É um aluno meu da especialização. A gente está propondo, e eu digo, é um estudo de caso, não estou dizendo isso como receita, não saio reproduzindo isso por aí, mesmo porque eu não tenho os dados de fato como isso funciona. Tá? Mas a poda deles é essa aqui. Tá? Um Guyot, ela é sustentada em piso único, um Guyot duplo, e eles deixam 44.500 gemas por hectare. Óbvio, isso aqui já é super baixo. Para você ter um equilíbrio vegetativo, reprodutivo, gira em torno de 90 até 120 mil gemas por hectare. Isso é uma condição, vamos dizer assim, não é estanque, não é regra, mas é algo que você vai ter qualidade e vai ter quantidade suficiente para poder ter um produto de qualidade. Na mesma situação, eles fazem, vocês podem ver aqui que o Guyot deles ele é reto. Qual é a tendência aqui? A tendência é que brote aqui e que brote a base e deixe de brotar. Ou seja, essas 44.500 gemas que foram deixadas, se não brotar todas elas, eu vou baixar isso pela metade, quem sabe 2/3 disso. Então, uma das formas propostas foi aumentar um pouco o tamanho da vara e girar ela, fazer ela arqueada. Passamos para quase 67 mil gemas por hectare. Bom, vamos arriscar, vamos botar 3 braços. Então, eu pedi para a pessoa do campo colocar ali um arame para abrir o dossel. Então, eu tenho um arame superior aqui. Além do arame de condução, eu tenho um arame duplo. Para quê? Porque cada uma dessas gemas aqui, eu abri e amarrei elas. Para quê? Para afastar as varas umas das outras. Por quê? Porque vai ter crescimento e eu vou aumentar significativamente o dossel vegetativo e, infelizmente, eu vou aumentar um pouco o sombreamento. Ou seja, aquelas camadas de folhas vão ser aumentadas. E, por fim, a exagerada, né? Essa aqui passamos a 100 mil gemas por hectare. E o exagero foi um Guyot quádruplo, também aberto. A gente passou para 133 mil gemas por hectare. Aqui, olhando de cima, o arame que eu falei para vocês, a abertura. Então, abrindo dos dois lados, abrindo lá e abrindo aqui, para que tenha um dossel crescendo nesse sentido e apoiando nesse arame, e nesse sentido apoiando nesse arame. Aqui o meu aluno me mandou das brotações, eu queria mostrar isso para vocês. Está vendo aquela situação de Guyot reto? Olha ali o tanto de gema sem brotar na planta. Ou seja, deixei 44 mil, mas dessas 44 mil, 2/3, quem sabe um pouco menos, brotaram. Ou seja, já não são mais 44 mil. Se eu tiver um índice de fertilidade igual a 1, eu tenho 1 cacho por gema. E geralmente Chardonnay não chega a isso, 0,9, 0,8. Uma situação dupla, aquela arqueada, vocês veem uma brotação muito melhor. Ali o triplo e aqui o quádruplo, olhando de baixo. Então vocês conseguem ver que aqui eu consigo, através desse arqueamento, ter uma distribuição um pouco melhor, mais aberta. Como vai funcionar isso? Não sei. Talvez seja bom, e eu posso dizer assim, bom, serve para vinho tinto? Não sei. Talvez num manejo mais apertado, sim. Mas como a gente está falando em base espumante,
isso aqui acaba, se eu consigo controlar de uma forma incisiva, principalmente as doenças fúngicas, que depois a gente vai, o Lucas vai falar um pouco para a gente das doenças, talvez sim eu consiga ter produtos bons. E lógico, em quantidade, eu passo de 3 toneladas por hectare para 13 toneladas por hectare, 12, 13. Então, isso vai me pagar, além das garrafas e da rolha, vai fazer com que o produtor tenha lucro. Copas oblíquas, falando um pouco para vocês do V ou do Y, né? Aqui é bem comum para essa situação para vocês. É um sistema excelente, excelente, tá? O grande problema desse sistema é a mão de obra que ele dá e mão de obra especializada, ou seja, você tem que estar sempre cuidando do interior do dossel para que ele fique aberto, para que ele fique exposto, para que aquela produção, além de ser de qualidade, ela possa ter as gemas do próximo ano férteis, tá? 45 graus. Então, isso aqui está descrevendo essa situação aqui. Então, é um Y, ela é chamada em Y porque realmente é um Y, né? Ela pode... A grande diferença da copa única é que eu consigo dividir essa copa em duas. Qual é a vantagem que eu tenho a partir do momento que eu divido essa copa em duas? Eu posso deixar um número maior de gemas por planta. E isso vai aumentar significativamente a produção por planta. Tá, mas isso é bom ou é ruim? Bom, se tem condição de vigor, se a planta é vigorosa, se a planta consegue... se eu consigo deixar aquela maior quantidade de gemas por planta e essas gemas podem e têm folha suficiente para manter elas, para manter qualidade e aumentar a produção, por que não? Essa é a grande questão. Esse aqui, a situação da direita, é o grande problema do Y. Se deixar chegar nessa situação é complicado. E lógico, eu estou falando não só em exposição solar interna, no lado de lá, mas eu estou falando aqui em aumento de doenças de dossel vegetativo, redução de luz no interior do dossel. Redução de luz faz o quê? Reduz cor, reduz gemas férteis para o próximo ano e eu acabo entrando naquele ciclo vicioso negativo que eu não quero. Para vocês terem uma ideia aqui, é um pouquinho diferente, né? Vocês podem ver que o cordão esporonado de vocês aqui é de 1,40 m, 1,30 m talvez. Aqui é condição de São Joaquim, então ele fica em 1,60 m mais ou menos. E lógico, a partir do momento que eu boto um dossel vegetativo mais alto, eu vou ter dificuldades em fazer os despontes e fazer com que essa luz também entre no interior da entrelinha. Mas aqui, só para mostrar para vocês, uma condição de São Joaquim com extremo vigor, dá para ver pelo tamanho, pela grossura do sarmento, mas você vê uma produção gigantesca. Isso aqui é Cabernet Sauvignon. Isso aqui é a última desfolha, por isso que ela está tão pesada assim. Isso aqui é uma desfolha pré-poda, então provavelmente no outro dia eles irão colher essa uva. Para vocês terem uma ideia, meados aqui, abril, maio, tá? Eles colhem a uva, essas uvas tardias em São Joaquim. Tem pouca uva aí, não? A uva é de qualidade? Sim, ela é de qualidade. Por quê? Porque tinha folha suficiente, tem vigor suficiente. Imagina se eu coloco essa uva numa espaldeira simples, reduzo a quantidade de gemas que eu deixo na poda, o quanto de vigor vai estourar, e o quanto a menos que eu vou deixar de produzir uva de qualidade, o quanto menos eu vou vinificar, quanto menos... A gente tem que pensar não só... em uma situação, mas a gente tem que saber que o produtor ele tem que ter um retorno financeiro, o produtor tem que ter uma quantidade de uva suficiente para ser vendida, mas não extrapolando as qualidades, porque tanto um quanto o outro, os extremos são ruins. Produzir muito pouco e produzir muito é uma situação ruim. Tá? Aqui mais as situações, isso aqui de Rio Grande do Sul, tá? Também São Joaquim, essa daqui. O que o Y possibilita, às vezes, dependendo da variedade que eu estou produzindo? Isso aqui é Moscato Giallo. Tá? Moscato Giallo, eles produzem cordão esporonado único. E vocês veem aqui que eles deixam algumas varas também. Tá? Ah, mas você não acabou de dizer que deixar essas varas para cima vai brotar só a ponta e base? Sim, e realmente isso aqui acontece.
brota ponta e base, só que ela brota bastante e os cachos da Moscato Giallo são bem grandes. Então, deixando dessa forma, no Y, para essa variedade, eu consigo fazer poda mista. A poda mista não é recomendável nem um pouco para a maioria das variedades. Então, se usou Y, usa cordão esporonado ou guiô, mas não trabalha com poda mista. Isso aqui, dependendo da variedade, só vai dar confusão. Mais um pouco aqui, isso aqui é São Joaquim também, tá? Aqui é uma situação de tela antigranizo, que é a rota de granizo. E de novo, aqui para mostrar para vocês que antigamente era Y e o pessoal retornou ao... Ou seja, piorou a situação, porque se era uma situação ruim já no Y de manter, de fazer uma manutenção, de fazer manejo, passa a ser pior agora. Por quê? Porque eu reduzo o número de gemas por planta, e ao reduzir o número de gemas por planta, olha o que estoura aqui, ó. Vai estourar vigor. A gente chegou já a tirar sarmentos aqui de 6, 7 metros. A planta o sarmento vai crescendo e vai para outra direção. Isso aqui é Bento Gonçalves, também um Y mais... Isso aqui é Merlot no Y, produzindo com qualidade. Tá? Um vinhedo antigo já, numa situação de luminosidade não muito boa, mas com uma produção de qualidade. Isso aqui novamente Napa Valley, só para vocês verem que muda um pouco, inclusive quanto o cara quer investir, né? Aqui tudo isso aqui parece de trem, parece, sei lá, aço, de trilho de trem que foi reaproveitado, mas as situações são inúmeras. Eu posso fazer com vários tipos de material dependendo de quanto eu quero gastar. A grande sacada é que algumas vezes esse Y ele é móvel ainda, eu consigo movimentar esse sistema de sustentação. Cordão esporonado, para ver que no mundo inteiro é assim. Uma situação boa de Y, ou seja, tem uma luminosidade boa aqui. Tá? Vocês verem como é o interno do Y. E essa é uma situação de vocês. Aqui eu acho que é no Micheleto, se eu não me engano. Uma área que ele não tem, que ele tem uma abertura na entrelinha, tá? A mesma área com uma abertura na entrelinha, vocês veem que tem uma produção gigantesca. Isso aqui, se eu não me engano, é a... Como é que é o nome da variedade do IAC? Máximo, exatamente, obrigado. Me surpreendeu bastante essa variedade e a produtividade dela. E lógico, e todos os produtores de Máximo relatam uma baixa coloração. E a baixa coloração, além do fator genético, geneticamente ela produzir menos cor, sintetizar menos e acumular menos antocianina, você tem uma situação de sombreamento. Quanto maior o sombreamento, inevitavelmente ela vai ter menos cor ainda. Tá? E aí a gente vai para uma situação dessa. O Y na entrelinha, inibindo luz solar. Mas o passarinho entra. Aí entram os outros problemas. Né? Se deixa dessa forma aqui, o passarinho entra, tem que dar metade para ele. Agora, ao fazer esse tipo de situação, quanto menos luz entra no interior, menor vai ser a coloração da uva. Isso é diretamente proporcional. Quanto menos luz, menos cor. Aí vão ter que cortar máximo com qualquer outra variedade para melhorar a cor. Essa é a situação, até bati a foto bem do chão, para mostrar realmente, não é uma situação ruim, como aquela que tem os olhos lá, mas é uma situação que já baixa significativamente a incidência de luz direta. A gente tem que cuidar de luz direta. Tá? Aqui uns dados comparativos, até eu estava comentando com o Zé hoje de manhã, que eu ia mostrar esses dados. Aqui são dados de 3 anos, 2013, 14 e 15, o sistema em Y comparado ao sistema em espaldeira, em Santa Catarina, em Cabernet Sauvignon. Tá? Sólidos solúveis totais, não mudou nada. Que tem não significativo aqui, não muda nada. Então, quer dizer que tanto um sistema quanto o outro não houve mudança. Opa, um bom sinal. Acidez total, não significativo nos 3 anos, não mudou nada. pH, não mudou nada. Polifenóis totais, ou seja, cor, tanino, aroma, não mudou nada. Ou seja,
qualitativamente a uva é a mesma, produzindo em espaldeira ou produzindo em Y. Agora vamos para os parâmetros que realmente nos interessam. Né? Área foliar produção. Deu significativo em todos. O que quer dizer isso? Bom, a espaldeira tinha muito mais área foliar do que fruto. Pô, o que isso quer dizer? Está sobrando folha. Se está sobrando folha, isso aqui é uma medida indireta de vigor. Que aqui no índice de Havas, nesse quadrado aqui, ela me expõe totalmente. Ou seja, índice de Havas mais alto no sistema, mais baixos no sistema espaldeira, mais altos no Y. Ou seja, a planta está mais equilibrada no sistema em Y do que no sistema espaldeira. Por quê? Provavelmente porque eu consegui dividir copa, aumentar o número de gemas. Ao aumentar o número de gemas, eu consegui reduzir um pouco o vigor daquela planta em maior número de cachos com uma mesma quantidade de área foliar. E aqui entra os números bons, né? Número de cachos por planta passou de 18 para 43, de 51 para 78, de 31 para 60, ou seja, praticamente dobrou a produção. Opa, mas dobrou a produção. E a qualidade? A qualidade está lá. Não mudou brix, não mudou nada, não mudou cor, não mudou nada. Ou seja, eu consegui, aqui é de fato a prova de que dividir copa em situação de alto vigor é extremamente eficiente. Produção por planta, de 1,7 para 5, de 4,7 para 7,5, de 1,7 para 4,3, 2,7 para 5,6. Ou seja, a produtividade em toneladas por hectare, que é o que me interessa, 3,7 para 10, 10 para 16, 3,9 para 9,6, 6 para 12. Ou seja, basicamente, aqui em alguns anos, chegando a 3 vezes mais. Aqui é bolso que fala. Polifenóis totais, da casca. Aí já começa a dar significativo também, tá? Aqui era aquela questão. Produzir em espaldeira a coloração é melhor. Não, não é melhor. O Y, bem manejado, foi melhor. Antocianina. Mais antocianina no Y do que na espaldeira. Um Y bem manejado, ou seja, se eu consigo manter aquele centro bem manejado, quer dizer que eu consigo uvas de altíssima qualidade. Duplas paredes verticais, só para vocês... hoje eu vi no IAC ali uma lira e um U californiano. Só para mostrar para vocês, ao invés de 45 graus do Y, é um ângulo um pouco mais fechado. Tá? Isso aqui é perigoso. Tá? É perigoso por quê? Porque duas copas muito próximas, o que eu coloco de pulverizador aqui é muito difícil que entre no meio. Então isso aqui é bem perigoso fazer. Dá para fazer? Dá, mas com parcimônia. Né? Isso aqui é até uma foto antiga da Embrapa, até esse vinhedo já não existe mais, onde tinha lira lá. Nós também no Instituto Federal tínhamos lira, já não temos mais. Então esse sistema a gente já abandonou. E o californiano, que é utilizado muito na Itália, apesar de ser californiano, são duas copas divididas em U. E qual é a vantagem dessa copa? É que ela consegue ser totalmente mecanizável. Então aqui é questão de mecanização mesmo. Tá? O GDC, só para mostrar para vocês a curiosidade. O que é o GDC? Né? Cortina genovesa dupla, Geneva dupla. Ou seja, são duas cortinas que crescem no sentido original, crescem para cima, né? Que bom. Elas crescem para cima e em algum momento do ciclo, o próprio sistema de sustentação dela é possível fazer esse movimento. Ou seja, dobrar ela para baixo. Qual é a vantagem disso? É que a partir de certo momento eu consigo expor totalmente os cachos e principalmente ali a região dos cachos, que serão as próximas gemas do próximo ciclo. É basicamente isso que eu expliquei para vocês. Inicialmente cresce na posição vertical para cima e depois a gente consegue colocar ela na vertical para baixo. Eu tenho alguns exemplos aqui só para vocês verem como é. É a mesma situação do U californiano e a mesma situação do H, que eu vou mostrar para vocês, que é um sistema que até o Celito está aqui, a gente comentou um pouco hoje de manhã, que ele fez um estudo bem aprofundado com o Henrique Pessoa dos Santos, que eu vou apresentar alguns resultados, inclusive desse estudo que eles fizeram há algum tempo atrás. E é a mesma forma, então, abrir
Na verdade, é abrir a linha para fazer com que entre mais luz na linha. E, lógico, nesse sistema em particular, a partir do momento ele vira para realmente expor totalmente o cacho. Então, ele vai crescendo normal para cima, são 2 linhas, totalmente mecanizável, e a partir de certo momento, aqui provavelmente chumbinho e ervilha, e a partir de chumbinho e ervilha eles viram. Então, o que era para cima, ela passa a ser para baixo. Lógico, numa situação nossa é loucura isso, né? Porque o dossel vegetativo começa a encostar no chão, a quantidade de doenças não possibilita a gente fazer isso, mas numa situação de Califórnia, numa situação de Itália, que seja possível fazer isso, a exposição do cacho é excelente e pode-se colher com uma qualidade significativamente maior. Por fim, o teto horizontal. O teto horizontal, latada, tudo que é horizontal. Então, o sistema geralmente de baixa densidade, ou seja, menos plantas por hectare, ocupando um espaço maior. Isso é bom? Sim, pensando em diluir vigor, é bom. Mas também não é para usar 4, 5 metros por 5 metros, uma planta ocupando 25 metros quadrados. Não é aquele tipo de latada antiga. É uma latada, eu vou mostrar para vocês, uma latada, vamos dizer, moderna e com suas variações. Esse é o tipo de latada que é mais utilizada no Rio Grande do Sul ainda. Só que a gente tem basicamente 80% dos nossos vinhedos são ainda nessa forma. Algumas delas de forma precária ainda, com espaçamentos de 5 metros por 5 metros entre plantas, sarmentos que eu nem sei de que plantas são. Então eu estou fazendo desfolhas e estou fazendo um manejo em verde, eu não sei se é dessa planta, daquela, da outra, porque cruza, é tão grande que se perde, é impossível não se perder. E por que latada, né? O relevo acentuado, por exemplo, o nosso relevo acentuado não nos permite fazer, até permite, mas são questões de rendimento também. Então é uma loucura até, se você chega em Bento Gonçalves em algumas situações, é um peral, deve ter não tem como fazer nada ali, mas tem uma latada pronta ali. Eu não sei como é que eles fazem para esticar aqueles arames, porque se você estica em linha reta, dá basicamente uma tirolesa, e aí depois eles conseguem puxar isso para baixo e conseguem fazer todo esse sistema funcionar. É bonito de ver mesmo, mas, lógico, ele é muito mais utilizado para americanas e híbridas, mas não impossibilita a utilização dele em vitis vinífera, tá? Mas utilizando de uma forma tecnificada. A mão de obra é familiar, a família faz assim desde sempre, desde o bisnono, então é muito difícil tirar isso, esse conceito da família, mas também é importante se falar que isso aqui é questão de paisagem, tá, gente? Se vocês lembram de Vale dos Vinhedos, essa é a paisagem do Vale dos Vinhedos, e ela está sendo modificada, e isso também digamos que é um problema, tá? É um problema é um problema nosso que a gente tem que trabalhar lá, porque imagina se tudo agora no Vale dos Vinhedos passassem de situações de horizontal para compra vertical. O quanto isso, pensando em paisagem, em ambiente, causaria de problema. Valorização da qualidade. Então, se eu tenho isso aqui, muitas vezes eu não consigo qualidade, porque eu tenho aquele com os bichos olhando lá, aquela situação de escuro, que não é a melhor. E principalmente a tradição. A tradição é essa. Tá? Isso é tradicional no Rio Grande do Sul. Só que essas situações eu até peguei lá na bordadura praticamente, mas isso aqui não é uma condição de qualidade. Isso aqui deve ter uns 15 extratos de folha aqui, que não chega a tratamento, que não passa luz, a uva está perdida aqui no meio desse dossel vegetativo. Isso não é questão de qualidade. Tá? Situações bem comuns de Vale dos Vinhedos. Pedra, muita pedra. Aqui já são plantas, na entrelinha elas não são tão adensadas, mas na linha são linhas, às vezes com 5, 6 metros de linha, que se perdem, os cordões produtivos eles se perdem. Isso é uma condição, aqui provavelmente
do lado ali tem um salame, uma copa, um vinhoto, eles estão colhendo todo mundo junto. É uma situação bem comum, tá? Mas ainda, se você olha, como é que eu sei que está ruim, realmente ruim? Quando eu olho, eu não consigo ver, só vejo sombra, só vejo sombreamento, não vejo luz. Aqui, quando você consegue ver que tem luz passando, quer dizer que tem luz em dossel produtivo, tem uma qualidade, de certa forma, não totalmente excelente em alguns momentos, mas eu consigo ter uma qualidade razoável. E como aprimorar o sistema de sustentação latada? Então, existe, eu tenho como? Sim. A gente chama de tetos horizontais descontínuos. Ao invés de ter uma continuidade em todo o vinhedo, eu consigo fazer linhas, assim como eu faço no Y, só que ao invés de fazer no Y, eu faço em T. Essa é basicamente a diferença. Ao invés de fazer o Y, eu consigo fazer o T. Chega a mesma proporção da latada normal, de 1,80 a 2 metros, né, para poder começar a distribuir as linhas. 2 carregadores opostos, geralmente na linha, e aí eu consigo fazer podas mistas, posso distribuir as varas na linha, ou distribuir as varas em guiô quádruplo, por exemplo. A gente tem utilizado muito em uva de mesa e tem resultados excelentes com a uva Itália. Eu consigo dispor um guiô quádruplo na linha. Por que botar na linha? Porque existe uma cobertura, né, uma cobertura plástica para evitar chuva, e se eu começo a colocar essas varas distribuídas em direção à linha, a gema final que brotar vai ter um espaço muito curto de plástico e eu vou ter que podar isso, então vai ficar pouca área foliar para sustentar aqueles cachos que ficam ali. Basicamente é isso aqui, um desenho, né? Em fotos eu tenho isso aqui. Isso é uma latada descontínua. Vocês podem ver que comparativamente ao Y ela é muito próxima, só que ao invés de ter copas inclinadas, eu tenho uma copa horizontal. Isso me facilita o quê? Bom, facilita as questões de manejo aqui, porque eu estou trabalhando em cima, eu não estou trabalhando no meio do Y, que dificulta, por vezes, o manejo, e principalmente se o cordão esporonado é 1,30 m, eu vou ter que me abaixar para poder fazer isso, ou vou ter que me entrar no meio dos sarmentos para poder tirar. Aqui não, aqui eu tiro em cima. Eu consigo despontar isso na entrelinha, então eu consigo fazer com que a luz entre pela entrelinha e eu consigo expor esses cachos com mais facilidade na linha. E também facilita um pouco as questões de... Tá certo que aqui não é a melhor forma, isso aqui é só um antigranizo, mas eu tenho fotos ali daqui a pouco de cultivo protegido. Então aqui uma latada descontínua, a gente vê que cresce coisas aqui embaixo, né? Não só cogumelos, mas tem vida, tem verde, não quer dizer que está totalmente escuro, não tem bicho-papão aqui embaixo. E eu consigo visualizar uma situação de esquerda, uma latada descontínua antes do manejo em verde, ou seja, antes dos desbrotes, dos despontes e das desfolhas, para uma situação de direita que é após o manejo em verde. Como é que eu vejo o resultado disso? É só olhar o sol no chão. Aqui tem um sombreamento muito maior, aqui tem um sombreamento muito menor. Então eu tenho, se está chegando o sol aqui embaixo, quer dizer que está passando o sol pelo dossel vegetativo horizontal e está melhorando a qualidade da uva. Aqui a situação que eu falei para vocês, isso é um T, uma latada descontínua, e aqui são... esse aqui foi o experimento do meu doutorado. A gente eliminou totalmente a água do vinhedo. Então a gente colocou calhas, essas calhas caíam a água do cultivo protegido aqui em cima, caíam nas calhas e a gente direcionava para fora do vinhedo. Então toda a água que a gente colocava aqui era via irrigação. Então a gente basicamente estudou a necessidade hídrica da videira, tirando toda a água de fora e colocando só o que eu queria colocar. Tem bastante resultados, já resultados publicados, inclusive. Que também, cultivo protegido, essa é a situação que eu falo para vocês. Existe aqui não é bem, um cordão esporonado com as varas na direção da entrelinha. O que eu posso fazer? Eu posso fazer esporões que substituem as varas do próximo ciclo aqui e varas na direção da linha. Isso, inclusive, reduz significativamente
a quantidade de desbrotes e de desfolhas que eu tenho que fazer. Tem mais foto que eu achei até, isso aqui é BRS Morena. Não sei se vocês têm aqui essa variedade. É uma variedade bem interessante para a produção de uva de mesa. E aqui era até eu lembrei, por que está molhado embaixo do plástico? A gente fez tratamentos com silício para ver se a gente melhorava a questão de rachadura de baga e aumentar Brix. E como aprimorar ainda mais o sistema em T? Aqui que eu falei ali que o Celito participou desse projeto, tá? Esse é o sistema H mendocino, ou até hoje eu vi que o Zé fez uma modificação do H no Y. Ele, lá no IAC tem uma situação dessa, só que ao invés de fazer com que os sarmentos andem na horizontal, os sarmentos iam em oblíquo. Por que se deixa essa meiuca aqui aberta? É justamente para que, além dessa situação aqui, de entrelinha, ter o acesso à luz, tenha acesso à luz aqui. Porque a concentração dos cachos vão ficar aqui e aqui. Então vai ter luz passando. Então eu tenho que fazer, se eu fizer desfolha aqui e desbrote, melhor ainda, vou expor mais ainda. Agora eu já tenho, se eu não fizer nada, eu já tenho uma situação que me favorece nessa entrelinha com a quantidade de luz direta que entra. Tá? Essa é uma situação latada descontínua OT, tá? Que é aqui de baixo, e aqui é o H mendocino. Ou seja, na linha, o que se faz? Existem 2 carreadores, um para cada lado, ou seja, um para cá e um para cá, e um cordão nesse lado e um cordão nesse lado. Ou seja, eu concentro a produção da uva na entrelinha. Isso aqui, inclusive, me facilita para colheita mecânica. Hoje em dia já se tem colheita mecânica dilatada, só que eu tenho que tirar a produção da linha. Eu não posso produzir na linha, porque aqui na linha a máquina não chega. Então eu tenho que jogar a produção para a entrelinha. Então, jogando a produção para a entrelinha, eu melhoro significativamente a situação de iluminação e jogo para colheita mecânica ou mecanizada para melhorar. Aqui algumas fotos, tá? Do mesmo trabalho do Henrique e do Celito. Aqui já mais, olha a exposição dessa uva. Então essa uva tem, e outra, não precisa ser desse tamanho aqui, tá? Isso aqui foi uma adaptação feita. Essa entrelinha aqui, ela não precisa ser desse tamanho, ela tem que ser menor, inclusive, porque senão eu vou perdendo linhas, vou perdendo o número de plantas por hectare e isso prejudica o produtor. Então, trabalhando com 40, 50 centímetros desse H já é suficiente. Mas por que fazer isso? Bom, comparando o sistema H em cima com o sistema latada dos bichos ali, né? Uma exposição solar, olha só, um aumento de 25% da latada em relação... Como é que eu medi isso? Com o espectro radiômetros. Eu fui lá com o espectro radiômetro e medi. Bom, aqui passa tanta luz, aqui passa tanta luz. Aqui o dado. Aqui não é dado inventado, não. Tá? Fotossíntese foliar. Latada. Vamos trabalhar com número, não precisa nem entender o que é isso aqui. 6 para 9, ou seja, aumentou 3. Ou seja, 3 micromol de CO2 são fixados a mais nessa situação exposta do que nessa situação fechada. Diâmetro da baga, sistema H, menor. O que quer dizer isso? Bom, a planta tem mais, provavelmente tem mais luz, tem mais baga por planta, as bagas são menores. E o que é isso? O que isso quer dizer? Bom, se eu fizer isso numa situação de máximo, por exemplo, e tiver bagas menores, aquele problema que eu tenho já geneticamente da máximo, que tem redução de cor, só com esse sistema eu já consigo aumentar a cor. E ele já aumenta. Tá? Podridão da uva, que daí entrou o sistema H, uma redução de 50% de glomerela. Tá? Isso aqui, se você começa... Por que reduz glomerela? Bom, é só ver a situação de abertura, de insolação, de ventilação, de tudo. Só trocando o sistema já reduziu em 50%. E, por fim, a qualidade do vinho.
Tá? A qualidade do vinho, isso também foi um painel, isso foi feito um painel de avaliação, de análise sensorial. O vinho aumentou em cerca de 160% a uva produzida nesse sistema contra esse sistema. Então, já está mais do que provado que esse sistema é excelente. Qual é o problema que a gente tem? Então, por que ninguém usa? Aí vem de novo, a gente estava comentando hoje de manhã, uma empresa grande de Bento viu os resultados, olhou, disse, não, nós vamos mudar. Aí, de repente, muda a direção, muda o agrônomo, muda o enólogo, e aí se perde. Mas isso, eu já conversei com o Henrique, e até já é bom que o Celito está aqui, a gente está comprometido em aplicar isso de novo e avaliar novamente todas essas características para uma outra variedade. E por fim aqui, pessoal, o teto inclinado, sistema pérgola trentina, tá? Basicamente é isso aqui. Geralmente são para situações de inclinado, em curvas de nível, muito utilizado na Itália, uma situação muito aceitável para a condição de Rio Grande do Sul, principalmente. Qual é a vantagem disso? Ela é inclinada aqui, e ela é inclinada aqui para que a radiação solar passe por esses vãos. Tá? Basicamente é isso aqui. Ó. Então a inclinação está aqui, o trator passa aqui e fica todo esse vão aqui, para que incida a radiação solar aqui e possa melhorar a qualidade do fruto. Tá? Mas isso é uma situação bem particular e bem para morro. Tá? Por fim, pessoal, como escolher a orientação? Isso aqui é bem importante, tá? Eu vou orientar como? Norte-sul, leste-oeste, nordeste, noroeste. Eu poderia ter uma fala só sobre isso, tá? Mas qual a melhor orientação das linhas? Exposição solar à radiação direta, principal, eu preciso expor isso da melhor forma possível, tá? Eficiência qualitativa, condições edáficas, climáticas e orográficas, ou seja, isso aí vai depender muito de como é a ondulação do terreno, onde eu estou, exposição solar. Forma e sustentação, condução adotada no vinhedo. Eu não posso adotar... Se eu uso latada, me independe. Se é copa horizontal, independe se eu planto norte-sul, porque ela vai estar, basicamente, agora, se é uma latada descontínua, se é um H mendocino, aí sim eu começo a trabalhar com isso de novo. Variedade de uva escolhida e aptidão tecnológica. Interceptação e variação da radiação solar durante o dia, isso aqui é o principal. Eficiência fotossintética e interceptação da luz direta, qualidade da luz. O que isso quer dizer? Fileiras expostas norte e sul, ou seja, o leste e o oeste vão ser expostos. O que quer dizer aqui? Que a radiação do lado oeste ela é grande no final da tarde e que a radiação no lado leste ela é grande no início da manhã. Isso é óbvio, né? Agora, se eu coloco ela na direção leste-oeste, o sol vai passar praticamente por cima do dossel vegetativo o tempo inteiro. E isso está demonstrado aqui. O sul um pouquinho melhor, um pouquinho mais, por quê? Porque tem a declinação do sol, ele não é sempre... nós não estamos no Equador, então ele tem essa declividade, então o sul tem um pouquinho a mais de acúmulo de luz e o norte está sempre baixo. Tá, então quer dizer que eu só tenho essas opções? Não, as opções estão aqui. Situação norte e sul, leste-oeste, nordeste e sudeste, noroeste e sudeste. O que muda? Bom, norte e sul, ela é baixa, a radiação é baixa da 1 às 13. Que bom, né? De 1 às 13 está pegando de cima, não está pegando nos cachos, não está queimando o cacho em situações que possa queimar. Ao contrário, leste-oeste ela é melhor entre a 1 e 11, então já é prejudicial. Nordeste e sudeste, essas aqui que eu tenho vontade de poder aplicar isso para algumas variedades lá na região e talvez aqui também, não colocar ela de forma nordeste e noroeste ou noroeste e sudoeste. Então mudar um pouco. Para quê? Para que tenha uma boa incidência durante todo o dia e uma baixa incidência só lá no final da tarde. Essa aqui seria uma situação excelente de radiação direta chegando nos cachos. Na verdade, eu preciso de radiação direta nos cachos e na região das gemas que são para o próximo ciclo. Densidade de plantio, que também todo mundo pergunta.
Na Austrália, o pessoal trabalha com uma média aí de 2.000 plantas por hectare. Na Europa, de 13.400 até 10.000 plantas por hectare. No Brasil, de 1.600 até 3.400, 3.700. Isso não é estanque. Eu conheço vinhedos com 7.000 plantas, com 6.000 plantas. Mas o passar muito além dos 3.400 plantas por hectare em situação de vigor, ela é perigosa. O que considerar? Use o tipo de mecanização. Né? Às vezes tem uma densidade tão pequena que eu não consigo entrar com trator. Não adianta nada. Já estou terminando já. Controle de microclima de dossel, acessibilidade de radiação e disponibilidade hídrica. Tá? Tudo isso deve ser levado em conta. E uma coisa que eu sempre gosto de mostrar é quanto mais eu adenso a linha, mais tarde vai chegar o sol onde eu quero que chegue. Se eu adenso um pouco menos a linha, não precisa chegar a 13,5, isso aqui é exagero, tá? Mas quanto mais distante está entre a entrelinha, mais cedo chega a luz aonde eu quero que chegue. Então esse é o grande segredo, tá? Situações de campo normais, eu vejo isso pelas sombras, né? Onde está chegando o sol. Então aqui provavelmente próximo às 9 da manhã eu já tenho sol chegando aonde eu quero. Essa é ao contrário, se eu adenso muito, esse sol vai chegar lá pelas 11, 11h30 da manhã, e às 2 da tarde já não tem mais do outro lado também. Situações de adensamento entre filas também. Então, uma situação aqui de 1,20 m vai ocorrer tudo normal, vai brotar tudo normal, vai ter uma condição boa, mas também se eu adenso muito, vai chegar muito tarde o sol. Que é aqui, ó, não e não. Está chegando muito tarde o sol aqui. Isso aqui, ó, às 8 da manhã, tem que estar já aberto, tem que estar com a luz chegando aqui já. Às 10 da manhã tem que estar tostando já o dossel. Tá? Meio-dia, 11. E aí? Devo colocar muito baixo o cordão esporonado? Devo adensar demais? Não, isso aqui tudo é prejudicial. Se eu adenso demais, eu deixo menos gemas por planta, mais dossel vegetativo crescendo, mais cortes, mais despontes, mais mão de obra. E o contrário também. 1,70 m, por exemplo, de cordão esporonado, ela é uma liana, no início da formação já vai ter uma grande concentração aqui de brotação, média brotação aqui e grande brotação aqui. Vou ter problema aqui no meio de produção. Da mesma forma, adensar demais. Aí vou ter que despontar demais. Uma condição média aí, 1 metro, 1,20 m de cordão esporonado já está bem feito. Por fim, Ari, já estou saindo. As regiões produtoras do estado de São Paulo apresentam um enorme potencial, isso já se sabe, já ninguém esconde mais isso. Algumas em uma situação um pouco mais avançada no processo, outras retomando e retornando. O conhecimento de outras realidades em diferentes terroirs, né, que eu botei, possibilita a vocês obterem sucessos e observar os insucessos históricos também, para dizer, bom, isso eu faço, isso já erraram, eu não vou fazer. Conhecer o problema, assim como reconhecê-lo. Aqui, estou usando isso, será que eu não mudar para isso num cantinho, para ver se não melhora? Então, reconhecer a parte importante para que ocorra a mudança. A mudança nem sempre ela é fácil, tá? E a partir do diagnóstico de como está, somado aonde eu quero chegar, aonde vocês querem chegar, pode-se eleger o melhor sistema. Não existe um melhor sistema, mas eu tenho que pensar em tudo isso antes de escolher o sistema de sustentação e condução que eu preciso. Me desculpem pela forma rápida, é muita informação para passar, mas se vocês quiserem eu vou estar por aqui, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, até para não atrasar muito mais o evento. Tá bom? Muito obrigado. Oi, gente. Bom, prof. Obrigada, então, pela tua participação, pela tua presença. Deixa eu subir aqui que eu tenho um recado para dar. Gente, aqui tem o e-mail dele, ele também vai estar aí. A gente não vai conseguir ter tempo para pergunta agora por conta do horário. Mas...